Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do podcast Foco na Gente. Hoje nós estamos aqui com a Gabriela Mative, nossa diretora de staff, que é a vertical responsável pela parte de contratações temporárias aqui da Adecco. Gabi, seja muito bem-vinda. Obrigada, querida. Gabi, eu acho que a gente vai começar o podcast já com o pé direito. Contratação temporária já é de praxe no mercado, muitas empresas usam. Mas para aquelas empresas que ainda não têm conhecimento, não têm familiaridade, o que seria uma contratação temporária e por que ela traria benefícios para uma empresa? Tá bom. Nívia, contratação temporária é o que o nome já diz, né? Então, é um contrato temporário. Ele tem começo, meio e fim. É acordado com o empregado, que é um contrato de prazo determinado. Sim. Então, ele pode ter até 6 meses. Quando é que a gente contrata um temporário? Em algumas situações específicas. Então, existe uma legislação para isso e é bem importante falar sobre, porque precisa de fato ser seguido. A gente contrata temporário para acréscimo de demanda. Então, quando eu falo de um acréscimo pontual, um exemplo disso, sazonalidade de Natal ou a nossa Black Friday, né? Famosa. Exatamente. Então, é quando as organizações, as grandes empresas, elas têm um aumento importante, um acréscimo de demanda e ela vai contratar esse profissional para suprir essa demanda. Terminado isso, esse contrato se encerra e ela segue o fluxo de vida normal. Uma outra possibilidade de mão de obra temporária é para substituição de afastamento. Então, férias, afastamento por doença, que tem um prazo determinado para a pessoa que é dona daquela posição retornar. Então, nesse momento, você pode também contratar um temporário. Seja uma empresa grande, seja uma empresa pequena, o contrato de mão de obra temporário cabe em qualquer tipo de instituição. Uma outra coisa importante, para se contratar um temporário, a organização ela não pode fazer isso diretamente. Então, ela precisa de uma empresa como a Adecco para fazer a intermediação dessa relação. Então, eu faço a intermediação da relação da marca empregadora com o empregado. A gente faz a seleção dessa pessoa, mas também faz a administração do contrato dela. Então, salário, benefício, acompanhamento do contrato de trabalho no período em que ele estiver nessa organização. Perfeito. Acho que, Gabi, com essa explicação você conseguiu quebrar alguma das percepções erradas que a pessoa pode ter, que vaga temporária é só para indústria ou varejo, né? Que eu acho que isso é muito que a gente associa, é só para sazonalidade, é só para Black Friday e não consegue ver o quão extenso, né, essa gama e esse serviço ele pode ofertar. Perfeito. Qualquer empresa, qualquer segmento pode ter uma mão de obra temporária. Isso é indiferente. E um outro tabu importante, aí falando um pouco dos nossos candidatos, há uns 3, 4 anos atrás, acho que isso vem melhorado, mas as pessoas tinham um preconceito de, mas vai sujar a minha carteira. Isso não é uma realidade, né? Então, hoje, mão de obra temporária é uma modalidade de trabalho conhecida. Então, todas as pessoas geralmente sabem que aquilo tem começo, meio e fim. Então, quando você vai para uma entrevista, se na sua carteira tiver lá um contrato de 3 meses e for um contrato temporário, isso não é um problema. Sim. Porque é sabido que é um contrato que tem término. Então, isso não suja a carteira, né? Muito pelo contrário. Isso para os candidatos, para quem está buscando trabalho, é uma porta importantíssima, é um começo importantíssimo, principalmente quando a gente fala de primeiro emprego. Então, pessoas que ainda não têm experiência profissional, que estão buscando sua primeira oportunidade, é uma porta importantíssima. Você entra como temporário. Hoje, nas nossas posições, 40% das nossas posições, elas se tornam cadeiras efetivas. Então, você entra, desempenha, mostra o seu trabalho e aquela posição que inicialmente era temporária pode se tornar uma posição efetiva. Então, sim, ela é muito importante, não só para a marca empregadora, mas também para quem está buscando trabalho. Com certeza, Gabi, eu acho que essa é uma ótima percepção, porque um dos grandes diferenciais que nós temos aqui como Adecco é exatamente observar a jornada completa do associado, como chamamos os temporários por aqui, né? Do começo, meio e fim, desde a seleção até quando ele sai com a gente e, se Deus quiser dar tudo certo, for efetivado pelo cliente. Então, como a gente pode ver, a qualidade ela é um dos pilares que a gente tem hoje em dia dentro da Adecco, né? Nessa parte de trabalho temporário. Você poderia falar um pouquinho mais sobre isso? Claro, querida. A gente tem uma preocupação importante com a experiência do que a gente chama aqui do nosso associado, né? Que é o temporário. Então, hoje, o temporário, ele no final do dia é meu principal cliente. É ele que está dentro do cliente, é ele que vai dizer se de fato aquilo que eu prometi enquanto entrega está realmente acontecendo. Se ele se sente atendido, se ele se sente acolhido, se o processo seletivo dele foi adequado, se ele teve os retornos necessários, se ele conseguiu tirar todas as dúvidas. É isso que vai mostrar para o cliente que nos contratou se meu trabalho está sendo eficaz ou não. Então, a experiência do temporário, a experiência do nosso associado, ela é muito importante. Se eu tenho um colaborador lá na ponta, dentro da operação do meu cliente, que sai satisfeito,
primeiro, ele vai dizer para o cliente que está ok e ele trabalharia para a Adecco novamente. Segundo, quando o contrato dele encerrar, e se ele for para uma outra empresa, ele vai falar sobre a Adecco. Sim. Então, hoje, o nosso associado, ele é, sem dúvida, nossa prioridade. Óbvio, os nossos clientes são importantíssimos, né? Sem ele, nada disso acontece, mas a experiência do associado é que faz com que no final do dia a gente tenha o resultado de um trabalho de qualidade. É isso que me diz o termômetro para saber se a minha operação está performando, se a Adecco está entregando como deveria, é o retorno do nosso associado. Como é que ele se sente atendido, como é que ele se sente no dia a dia na ponta, se ele realmente se sente assistido pela Adecco. Isso é o mais importante. Com certeza. E já que o associado ele é o nosso capital humano, né? E, apesar da alta rotatividade, se ele estiver satisfeito, ele volta, entra em outra operação e segue aqui com a gente, tê-lo satisfeito é a chave para essa engrenagem rodar, digamos assim, né? Exatamente. E aí a gente falou um pouco sobre esse desafio de manter um nível de entrega de qualidade alto e uma experiência boa, mas que outros desafios você vê para o profissional de RH que está querendo ter uma parte da sua mão de obra temporária? Nível, eu acho que desafios, eu não sei se essa é a palavra. O que eu acho é que ainda existem empresas, existem RHs que não conhecem de mão de obra temporária e traz uma dor importante que é absenteísmo e turnover. Sim. Muito vinculado à mão de obra temporária. Eu acho que tudo depende como essa construção é feita no dia a dia na operação. Então, quando a pessoa ela entra como temporária, primeiro, ela tem que ter ciência de que aquilo é um trabalho de começo, meio e fim, mas que existe a possibilidade de desenvolvimento. Então, da nossa carteira de clientes hoje, todos os clientes ofertam a vaga como temporária, mas dizem, olha, existe sim uma possibilidade no futuro de efetivação. Depende muito mais do seu desempenho. Óbvio, né? Depende se a vaga vai existir, se aquela demanda que era pontual, de repente se tornou recorrente, se aconteceu um crescimento na organização. Mas tudo depende de como a gente vende essa oportunidade, como a marca empregadora participa dessa venda, né? Então, o turnover e absenteísmo tem muita relação com gestão, com dia a dia. E nisso, enquanto parceiro de negócio, a gente tem pouca intervenção. A gente apoia, o que eu ofereço para os nossos clientes são indicadores, né? Então, as nossas operações, ela tem o que a gente chama de on-site, que é uma pessoa da Adecco que está dentro da operação para apoiar esses associados. E com isso eu consigo dar para o cliente indicadores de por que essas pessoas estão faltando. Por que falta mais no primeiro turno e não no segundo? O que é que pode estar acontecendo aqui? Será que a gente tem uma questão de gestão? Será que é o trabalho que está muito complexo? O que é que está acontecendo? Falta treinamento? Eu consigo dar indícios do que pode estar acontecendo. A tomada de decisão é sempre da marca empregadora, mas eu apoio. Então, a gente tem uma cadeira aqui que chama analista de absenteísmo. Essa pessoa, ele é o par do RH do nosso cliente. Ele é um funcionário Adecco, faz parte da minha operação e está dentro do RH do cliente para apoiar nessas tomadas de decisão. E com isso, a gente consegue reduzir a absenteísmo, que é uma dor grande para quem compra temporário, mas que, na minha opinião, ela é possível sim de ser contornada. Tudo depende da forma com que a gente gere isso. E a experiência do associado também tem muita influência nisso. Então, se eu, enquanto Adecco, consigo fazer com que essa experiência seja positiva, essa pessoa não vai querer ir embora antes do término do contrato dela, né? Então, ele fica ali, ele desempenha, ele entrega o que foi acordado na expectativa de ser efetivado no futuro ou não. Ou ele já sabe que aquilo tem um término, mas para ele tá ok, ele está sendo bem atendido, ele está sendo suportado, a Adecco está fazendo o papel dela, a organização, enquanto gestão direta, está fazendo o papel dela, não tem por que ele ir embora. Sim, faz super sentido, Gabi. E aí um ponto que eu sempre tenho muita curiosidade, que eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre, é como a gente consegue recrutar e selecionar a nível Brasil. Tá bom. Eu acho que a gente, às vezes, pode afastar algumas empresas de menor porte, porque elas dizem, não vão entender minha realidade local, não vão achar o candidato que eu quero e que eu procuro aqui na minha região. E eu sei que a gente tem alguns cases de sucesso já com essa perspectiva e que eu acho que vale super a pena compartilhar. Perfeito. Pergunta mais animada do dia. Vamos lá. Nívia, a gente tem subdivisões dentro da vertical de staffing justamente para conseguir atender desde o pequeno até a gigante organização. Então, como é que a gente se organiza? Eu tenho uma vertical que a gente chama de filiais. Então, essa vertical ela atende clientes pequenos e médios. Perfeito. Com o nosso time que está alocado nas filiais em todo o Brasil. Então, hoje a gente tem 16 filiais físicas espalhadas pelo Brasil.
Então, essas pessoas estão lá para atender pequenos e médios. Aí eu tenho uma vertical que a gente chama de exclusivas. Esse atende logística, e-commerce e serviço. É a vertical mais animada, é onde a animação acontece. Exatamente. Então, Black Friday acontece ali, a gente tem os grandes e-commerces, né, as grandes contas. Também com times dedicados espalhados pelo Brasil. Nós temos on-site, que atende indústria, farma e varejo, e também com times espalhados pelo Brasil. Então, eu tenho uma divisão de atendimento segmentada, mas também que olha para o pequeno e para o grande. Perfeito. E apesar da Adecco ser uma multinacional, uma empresa que está presente no mundo todo, nossa matriz é São Paulo, mas a gente tem um olhar regional. Então, o nosso cuidado enquanto staffing é ter um olhar regional. Então, não dá para eu dizer que eu vou entregar como eu entrego em São Paulo, que eu vou entregar para Xique-Xique no Nordeste, por exemplo, que eu vou entregar em Joinville da mesma forma. As entregas, elas são diferentes, porque o público final é diferente. O que atinge aqui em São Paulo, quando eu faço uma estratégia de recrutamento, por exemplo, eu posso fazer uma estratégia online, né, de divulgação online, em massa, e ok, eu sei que eu vou ter retorno. Se eu fizer isso, por exemplo, em Joinville, talvez seja diferente. Se eu fizer em Salvador, eu preciso de outra estratégia. Se eu fizer disso em Goiás, é outra estratégia. Então, aqui a gente usa desde panfletagem no rodeio, se precisar, até divulgações com marketing, televisão. Então, o primeiro passo, acho que o mais importante quando a gente fala de recrutamento e seleção, principalmente de volume, é entender a estratégia daquela região. Com quem conversa com aquele público, o que funciona para aquela região. Então, o nosso atendimento, ele é nacional, mas ele é local. Então, eu tenho as filiais exatamente para que as pessoas tenham referência. A gente se conecta muito a essa coisa do digital, mas esquece que as pessoas ainda têm a necessidade de meu salário não caiu, preciso ligar na Adecco para perguntar, ou eu vou no escritório para tirar dúvida. Vou deixar o currículo. Vou deixar o meu currículo impresso. Isso ainda acontece. A Sim. gente acha que não, mas principalmente fora de São Paulo, isso acontece com muita frequência. Então, o papel da filial é acolher o nosso associado, é ter um atendimento local, é conseguir, apesar de pertencer a uma multinacional, saber que ela vai se vincular àquela região e desenhar estratégias para aquela região. Perfeito, Gabi. E aí você falou que hoje em dia nós temos 16 filiais. A estratégia da gente aumentar esse número para o ano que vem? Muito, querida. Assim, nossa ideia é terminar o ano que vem com 25 unidades. Esse é o projeto sonho, exatamente, é onde a gente quer chegar. Porque o Brasil é imenso, né, Nívia? Então, assim, tem muito espaço. E, de novo, são muitos países dentro de um país só, com muitas realidades diferentes. Então, a gente precisa se conectar a essas pessoas na ponta. Aos nossos clientes, que têm necessidades diferentes em regiões diferentes, e aos nossos associados. Perfeito. E eu acho que faz super sentido. A gente, quando observa a Adecco fora, nota que tem muitos outros países que abordam a estratégia de ter muita filial, até mesmo na mesma cidade, ter 5, 6, 7, porque realmente ter esse contato próximo que faz diferença e que auxilia na captação, ali na retenção daqueles associados e garantir a entrega no final do dia. É isso, querida. Exatamente. A ideia é essa, que a gente tenha 50 filiais, o ano que vem 25 e depois vamos para 50, porque é isso, a ideia é proximidade. Então, a Adecco é uma empresa de pessoas que existe para cuidar de outras pessoas. Você não cuida se você não tem proximidade. É impossível cuidar sem ter proximidade. Então, a ideia é que a gente tenha a maior proximidade possível das regiões onde estão os nossos clientes e onde estão as pessoas que vão trabalhar para a gente nesses clientes. Perfeito, Gabi. E já que estamos falando de futuro, eu acho que uma pergunta que sempre vale a pena a gente trazer é: e o que você vê daqui para frente no mundo do RH? O que é que você vê de tendências, de habilidades que serão desenvolvidas? O que é que você acha que o futuro nos reserva nesse sentido? Querida, eu acho que mão de obra temporária tende a crescer, Sim. assim, principalmente quando a gente fala de nosso mercado, Brasil. Então, mão de obra temporária ela é uma estratégia para incerteza em muitos momentos, né? Então, se a gente pensar num período de pandemia, por exemplo, mão de obra temporária deu um boom, porque as empresas não sabiam o que ia acontecer amanhã. Sim. Então, tinha demanda, precisava entregar, mas ao mesmo tempo não sabia por quanto tempo. Então, era um acréscimo extraordinário de demanda, trazia mão de obra temporária. Eu penso que isso não deve mudar. Acho que também e-commerce é um universo que veio para ficar e tende seguindo em crescimento. A gente tinha 2 contas, hoje a gente tem 6 grandes empresas nesse universo. Então, eu acho que é um segmento importante que a gente precisa investir. Segurança digital,
Acho que também, em contrapartida de todo esse movimento de digital que a gente está fazendo, as empresas precisam se organizar mais para isso, então acho que é uma tendência. Acho que a gente tende a ter e aí falando já de pessoas e modelo de gestão, a gente já há alguns anos tende a ter um RH mais estratégico, e eu acho que daqui para frente é só para frente, então um RH mais envolvido no negócio. Sim. Menos área de apoio e mais negócio. Um RH que participa da estratégia, que está ali para cuidar dos nossos recursos humanos, porque são esses recursos humanos que fazem o negócio acontecer. Então ele tem que estar vinculado ao negócio, ele não é área de apoio só. Ele está ali para fazer parte da decisão dos negócios. Porque toda organização, ela é, por mais tecnológico que a gente seja, por mais processos que exista, ela é pautada em pessoas. Então, o RH, ele precisa ser um RH estratégico que olhe para as pessoas dentro desse negócio. Perfeito, Gabi. Acho que faz super sentido. E aí, quando até você trouxe essa questão da mudança do hábito de consumo, eu acho que é exatamente essa virada de chave que a gente tem que começar a ter quando olha para a organização. O que é que o consumidor está pedindo que a gente não está entregando, porque é a partir desses insumos que a gente começa a ver o que mudança a gente precisa fazer dentro da organização. Perfeito, querida. E quando a gente fala de temporário, a gente já falou da principal dor, que ao meu olhar hoje é absenteísmo e turnover, e a gente está nesse movimento enquanto ADECO. O que mais eu posso oferecer para o meu cliente? Daí surgiu a cadeira de analista de absenteísmo. Sim. Porque não basta mais só eu encontrar as pessoas e gerir o contrato delas. Não, eu preciso encontrar uma forma de ajudar o cliente a cuidar dessas pessoas e reter essas pessoas e dar para ele indicadores, dados para tomada de decisão. Então, a gente vem evoluindo nesse sentido, né? Então, o que mais? Qual é a necessidade de mercado? O que o meu cliente precisa? Toda mudança parte de uma necessidade, Sim. né? A necessidade vem dos nossos clientes e a gente precisa se reinventar para entregar o que ele precisa, porque senão a gente deixa de ser competitivo. Então, hoje, quando eu falo de mão de obra temporária, eu penso que nesse momento é a principal dor. Daqui a 3 anos a gente pode estar tendo outra conversa e a dor ser outra e a gente vai precisar se reinventar para entregar. Não, perfeito, Gabi. Para fechar agora com chave de ouro, a gente tem uma pergunta que ela é de praxe, todo podcast a gente faz, que é: que dica você daria para um líder que quer focar na sua gente? Querida, um líder que quer focar na sua gente. Sim. Olha, para mim, a característica mais importante que um líder precisa ter é ele precisa ser genuíno. Independente do que ele fizer, independente da tomada de decisão, porque nem sempre ele vai ser agradável, nem sempre as pessoas vão gostar da decisão que ele toma, mas ele precisa ser genuíno. Se ele consegue construir relações genuínas com o seu time, o time está fechado com ele para a vida toda, né? Ele consegue construir uma relação de confiança. Eu acho que relação de confiança passa primeiro por ser genuíno. Seja verdadeiro. Traga quem você é, com as suas dores, com aquilo que você tem de bom, com aquilo que você tem a desenvolver. Às vezes a gente tem um olhar de que líder é meio Superman, né? E não é. Líder tem problema. É ser humano, exatamente. Líder tem filho, tem marido, tem casa. Então, existem dores. Então, quando você consegue construir uma relação verdadeiramente genuína com o seu time, a ponto dessa empatia acontecer e a comunicação ela ser fluida, para mim, enquanto líder, é a chave do sucesso. Então, a dica que eu posso dar para jovens líderes, para líderes há mais tempo, seja genuíno, seja verdadeiro com aquilo que você acredita, com aquilo que você entrega, seja transparente com esse time. Acho que transparência é fundamental. E eu acho que essa dica é essencial. No mundo que a gente vive hoje em dia, que a gente passa mais tempo, como sempre falamos, né? Com o pessoal do trabalho do que necessariamente com a nossa família, você ser quem você é, ter essa transparência, é você estar ali presente 100%. Então, exatamente. Faz super sentido essa dica, Gabi. Muito obrigada por compartilhar. De nada, querida. Gabi, terminamos por aqui. Muito obrigada por compartilhar um pouquinho sobre sua gestão e também sobre o mundo dos temporários. Eu acho que quem não conhecia um pouco mais sobre essa parte de contratação temporária já está com uma pulga agora atrás na orelha para poder estudar e ver se isso faz sentido para a sua organização também. E foi bastante engrandecedora essa conversa. Obrigada, lindona. Muito obrigada. Muito obrigada a você que assistiu e fique ligado que teremos excelentes convidados na próxima também. Obrigada.